Corações Afinados pelo Sofrimento é um título que nasce da percepção de que Toma não é apenas um filme sobre um cantor, mas sobre pessoas que aprendem a se reconhecer através da dor compartilhada. E desde os primeiros minutos fica claro que a obra escolhe um caminho mais sensível do que espetacular, recusando o brilho excessivo e abraçando uma estética emocional quase artesanal, como se cada cena fosse lapidada à mão para preservar imperfeições. E essa escolha narrativa transforma a experiência do espectador em algo profundamente íntimo, porque Tomasz Zdravkovic não é apresentado como um herói musical, mas como um homem que canta porque não sabe calar o que sente. E ao analisar cuidadosamente cada sequência percebemos que o filme se constrói em camadas de memória, avançando e recuando no tempo como alguém que recorda a própria vida em noites solitárias, e essa estrutura fragmentada reforça a ideia de que a identidade de Toma não é linear, mas feita de encontros, despedidas e canções que surgem como ecos emocionais, e há uma cena emblemática em que ele observa o público antes de cantar, demorando alguns segundos a mais do que o esperado, e nesse silêncio reside toda a essência do filme, porque ali entendemos que o canto não é performance, mas confissão. E essa postura se repete ao longo da narrativa, criando uma coerência rara entre forma e conteúdo. E quando o filme se aprofunda nas relações amorosas do protagonista, não o faz para construir romances idealizados, mas para mostrar como cada vínculo é marcado pela incapacidade de permanência, e isso me fez lembrar de pessoas que conheci que confundiam intensidade com amor verdadeiro, acreditando que a dor era prova de profundidade emocional, e Toma parece carregar exatamente essa crença, o que torna suas escolhas compreensíveis, mesmo quando são dolorosas, e a câmera acompanha essas relações com respeito, evitando julgamentos fáceis, mostrando que o sofrimento não nasce da maldade, mas da fragilidade humana. Musicalmente o filme se destaca ao integrar as canções à narrativa de forma orgânica, como se cada letra fosse escrita no mesmo instante em que a cena acontece, e isso cria um efeito de verdade emocional que muitas cinebiografias não conseguem alcançar, porque aqui a música não serve para exaltar o talento, mas para revelar feridas, e ao comparar Toma com outros filmes do gênero, percebemos o quanto ele se afasta da lógica de superação clássica. Não existe um momento definitivo de vitória. Existe apenas a continuidade da vida, com seus ciclos repetitivos de esperança e desilusão, e a sua honestidade narrativa é reforçada pela forma como o envelhecimento do personagem é tratado, não como decadência moral, mas como cansaço emocional acumulado. E há uma sequência em que Toma, já mais velho, canta com menos força física, mas com mais densidade emocional, e ali o filme atinge um de seus pontos mais altos, mostrando que a arte pode amadurecer mesmo quando o corpo falha, e o contexto histórico e cultural aparece de maneira sutil, quase silenciosa, refletindo uma sociedade acostumada a conviver com perdas e transformações bruscas, e essa dimensão coletiva amplia o significado da história individual, porque Toma passa a representar não apenas a si mesmo, mas uma sensibilidade compartilhada por muitos, e pessoalmente senti que o filme dialoga com experiências universais de quem já usou a música como um refúgio emocional, como uma forma de sobreviver a sentimentos que não encontram espaço na vida cotidiana, e ao final, a sensação não é de conclusão, mas de continuidade, como se Toma ainda estivesse cantando em algum lugar invisível. E Corações Afinados pelo Sofrimento define bem essa experiência porque o filme nos mostra que algumas pessoas se conectam não pela alegria, mas pela capacidade de reconhecer a dor do outro, e é justamente essa afinação imperfeita, mas sincera, que torna Toma uma obra tão profundamente humana e memorável.